Olá, bom dia a todos. Bom dia. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Incluindo a paternidade. Falar de Maria é uma grande responsabilidade. Colocar ela no lugar do nosso modelo e guia de maternidade vai nos dizer, e eu tenho certeza que de todas as formas que nós expressamos o nosso amor, para todas que são mães aqui, e eu vou explicar os vários tipos de maternidade para que todas se sintam pertencentes. Mas com toda certeza, de todas as minhas versões de mulher, são várias, a minha melhor versão é ser mãe. E nós começamos a palestra falando que dentro da casa espírita, nós aprendemos que o nosso modelo e guia é Jesus. Mas muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nós buscamos referenciais de um modelo e guia para maternar. E em muitos momentos nós vamos nos sentir perdidas nesse maternar. E Maria, para todas nós, e eu me sinto muito honrada em ser espírita, porque quando eu fiz, eu posso falar assim, quando eu era católica e muito jovenzinha, e depois fui para a doutrina espírita, quando eu era muito adolescente, as pessoas me falavam, né, o bullying escolar que falava assim, mas o espiritismo não acredita em Maria. E era uma grande questão, porque dentro da doutrina espírita eu fui tendo a mesma convivência com Maria do que eu tinha na igreja católica. E que muitas vezes nós pais temos que trazer para os nossos filhos quem é Maria dentro do espiritismo, e que muitas vezes nós esquecemos de fazer esse ponto de contato. E eu quis, com muita gentileza, trazer uma oração, que é uma oração que quem vem de berço católico vai conhecer, e que me faz sentir muito próximo de Maria, que é a Salve Rainha. Quem conhecer a Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos as mães exiladas, e eu me coloco nesse lugar, de estar longe como Maria esteve. A vós que choram de saudade, as que lutam por coragem, a vós que suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de sombras e superações. Ei, pois, Senhora, nosso olhar se eleva ao vosso coração. E depois deste tempo de dores e alegrias, mostrai-nos Jesus, fruto bendito do vosso ventre, nosso consolo e nossa direção. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e eterna Maria, Mãe de todas as mães, amparo das mulheres de fé, rogai por nós, Santíssima Mãe de Jesus, para que, como vós, sejamos instrumentos de luz e amor na terra, hoje e sempre. Que assim seja. E assim nós começamos a palestra falando de Maria, trazendo essa oração que carrega muito da nossa história no contato com a religião. E todo ponto de contato com a religião é importante para o fortalecimento da nossa fé. Então, em muitos momentos, e vocês vão sentir isso, quando a nossa fé fica fraca, com certeza nós lançamos orações decoradas no nosso repertório de contato com a fé. E Maria faz isso conosco. E aí eu quero trazer, né, toda a bibliografia que eu utilizei. Quem já assistiu aqui, quem lembra da minha palestra de Maria? Eu vou dizer que é a parte 2. E eu não posso trazer essa palestra de hoje sem trazer de novo aquela palestra como fonte de inspiração. Então eu vou dizer que uma das bibliografias dessa palestra é a minha palestra anterior. E aí eu utilizei o capítulo 52, o último capítulo, acho que é o capítulo 30 do Boa Nova, que vai falar de Maria, e eu vou retomar ele. Os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João, e eu sempre trago, se vocês tiverem a oportunidade de estar com o Haroldo Dutra, porque para mim o Haroldo Dutra, como sempre, ele é um grande historiador do Espiritismo. Mas aí vamos falar de maternidade. E essa maternidade, ela tem várias camadas. Então eu não posso falar aqui que hoje é o Dia das Mães no aspecto geral.
Porque cada mãe vai ter uma experiência única na sua forma de maternar. E aí, nós vamos trazendo que essa maternidade vai assumir formas que cabem em molduras sociais e religiosas, mas cabe inteiramente no coração de Jesus. E aí, existem as mães que estão em casamento felizes, que é aquela mãe que está dentro do que a gente chama socialmente dentro do ideal, que ela tem um companheiro com ela, que divide o cuidado do companheiro presente. Esse, historicamente, socialmente, foi traçado como lugar da maternidade em família. Contudo, nós temos as mães solos, que aí vai tendo toda uma modificação social, que são aquelas mães que precisam cuidar dos seus filhos sozinhas. E para essas mães tem uma camada de maternidade e de paternidade. E um dos grandes desafios dessas mães solos na história da sua maternidade é conseguir integrar esses dois lugares. E quando eu falo dessas mães de casamentos felizes, eu vou fazer um recorte muito especial na palestra de hoje para o lugar do José na maternidade de Maria. Eu assisti um filme ontem, eu vou citar ele hoje, eu vou até trazer ele como indicação. Mas nós também temos as mães atípicas. E quem sabe aqui, quem convive ou já conheceu uma mãe atípica, são aquelas mães das crianças com autismo, com paralisia, com síndromes raras, com deficiências múltiplas. É uma camada completamente diferente. Que se nós não tivermos a sensibilidade de acolher, nós não vamos conseguir compreender. Para mim, a maior camada da mãe atípica é a luta o tempo inteiro por esse filho. É o tempo inteiro buscando proteção. Então, no geral, eu, mãe de criança não atípica, hoje mesmo eu estava tendo essa conversa com o Heitor, né? Estava na cama com ele ali, no Dia das Mães, e eu falei com ele assim, existem diversas formas de mães, Heitor, e vai ter um momento que você vai ficar longe da mamãe, como a mamãe está longe da vovó. E ele falou, não, mãe, eu não vou ficar longe de você, eu vou ficar com você sempre, e quando eu for estudar em Nova York, você vai morar comigo. Eu falei, não. Né? Aí eu falei, não, eu não vou morar com você, porque você vai ter a sua casa, você vai ter seu relacionamento, e eu vou ficar longe de você. Mas se eu pensar que a mãe atípica muitas vezes não vai conseguir ter essa conversa com o seu filho, porque ela vai ter que estar ali para proteger o seu filho do mundo, da sociedade. E a sociedade ainda não está preparada para as mães atípicas. A sociedade ainda não está preparada para acolher quem ainda tem que cuidar dessa proteção durante toda a vida. E aí vem a grandiosidade do maternar. Mas aí também tem as mães com doenças raras. Porque diferente das mães atípicas, elas vão se acomodando que o quadro do autismo, que não vai ter uma cura, é diferente da mãe com um filho de doenças raras, que muitas vezes elas vão ficar na luta da esperança de achar o tratamento. Então, quem conheceu alguma mãe que está com um filho com câncer, ela vai estar o tempo inteiro naquela luta de buscar a cura. Então, são exercícios de maternidade de forma diferente. E aí eu vou trazer as mães com os filhos de transtornos mentais. E aí eu coloco aqui a camada da depressão, da ansiedade, do bipolar, de todas as camadas possíveis. E eu coloco um recorte muito especial aqui, porque quem sabe, quem conhece a história de Maria, sabe que após o seu desencarne, ela tem um cuidado muito especial no plano espiritual, que é a Legião de Maria. A Legião de Maria cuida dos filhos suicidas. Então, Maria, ela traz um recorte muito especial e muito atencioso à saúde mental. Agora, colocar uma camada para nós da sociedade, e que pode ser que muitos de nós aqui somos os filhos de alguém com algum transtorno mental. E lidar com isso é um exercício diário da incerteza e da ansiedade dessa própria mãe. Porque conversar com mães que elas pedem e você tem que orientar para esconder objetos em casa, com medo do próprio filho tirar a vida, ou quando ela percebe que aquele filho tem crises de ansiedade que não cessam, ela traz uma sensação, e quem já conversou com essas mães, de uma culpa muito grande no maternar. E a sociedade automaticamente faz o movimento de responsabilizar alguém por algo.
Então, no geral, quando dá tudo errado, a culpa é da mãe. E nós vamos escutar muito isso. Por isso que socialmente a gente fala assim, nasceu mamãe, nasceu a culpa. Porque nós somos colocadas muitas vezes nesse lugar, socialmente falando. Mas quando eu pego essa culpa e transformo em ação, e aí eu vou encontrar também as mães dos dependentes químicos. Porque essa mãe do dependente químico, muitas vezes, e quem conhece o termo, vai ser chamada de codependente, né? Quando quem estuda esses processos. E a codependência, quem já trabalhou com ela na saúde mental, ela é muito triste de lidar, porque muitas vezes, se o profissional não tiver cuidado, ela faz uma dupla responsabilização e culpabilização dessa mulher. E aí ela perde o lugar de mãe, perde o lugar de mulher, e na maior parte das vezes ela vai adoecer também. Então existe um filho dependente e uma mãe adoecida por esse processo. E tratar esse sistema, tratar essa maternidade, cuidar desse lugar é um desafio social também. E aí eu vou colocar a camada das mães que abortaram, por escolha ou por circunstância, que carregam os silêncios que o mundo não acolhe, porque vai a culpar também. Então falar de maternidade, das maternidades mais complexas que tem, é um grande desafio. Porque geralmente nós vamos dar o Feliz Dias das Mães como se tivesse dado tudo certo. Como se tivesse, assim, tudo ok com o meu maternar. Mas nem sempre é assim. Então, o papel do Espiritismo e o papel do amor e o papel de Maria é nos acolher nesse maternar. E tem as mães com os filhos distantes, que somos nós. Porque todas as nossas mães, né, vivas e desencarnadas, são mães de filhos distantes. E o que significa isso? E escutando a história de Maria, Maria maternou longe da sua mãe. Quando ela tem que sair e ter Jesus longe, por todas as ameaças que ela sofria, ela teve a experiência que todas nós aqui, que tivemos filhos no exterior, passamos, que é maternar longe do seu lugar. Então Maria daqui já me torna um grande modelo e guia. E aí quando eu assisti ao filme, porque o filme traz uma materialização, você escuta a história de Maria, mas quando está ali contando a história, com todo um repertório mais poético, maior do que você acolhe aquilo que você passou. Então eu me lembro, e quem teve filho no exterior sabe, dessa sensação de que você não sabe muito como é que é fazer isso. São outras regras, é outra cultura, é outra forma de lidar. Mas Maria também experienciou esse maternar. E tem as mães de lutos, que é a mãe que perdeu seu filho. Então essas mães viram os filhos partirem muito cedo. E nós falamos com muita frequência que quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães vão chorar. Todas as outras mães vão sentir. Mães que falam com fotos, que beijam brinquedos, que sentem os passos que não chegam. A elas, Maria ofereceu o seu colo carinhoso. E no Dia das Mães, eu me sinto muito honrada em falar aqui, porque, no geral, a gente vai experienciar uma maternidade com quem está próximo. Um abraço, mas difícil mesmo é sentir a maternidade, sentir o Dia das Mães, quando a gente não tem essa experiência tão plena do nosso lado. E aí eu vou trazer outros tipos de maternar, que é a maternidade do coração emprestado. Alguns de nós aqui, possivelmente, teve a maternidade de uma avó, de uma tia, e escutando várias histórias de imigrantes, quantas mães aqui não deixaram seus filhos no Brasil com uma mãe, com uma avó, com uma tia, com um familiar, e migrou para os Estados Unidos. Tem até uma pesquisa de uma colega minha, que ela pesquisou justamente essa mãe distante. Como é que ela é perpassada por esse sentimento e qual que é o sentimento dos filhos que ficam? No geral, vai criando sempre uma expectativa do retorno dessa mãe, e nós vamos pensar que historicamente nos movimentos migratórios, com certeza vocês já conheceram mães que passaram por essa situação, ou elas têm o objetivo de trazer os seus filhos, ou muitas raras vezes elas vão voltar. As primeiras mães, o objetivo sempre foi trazer os filhos. Mas tem a mãe por adoção. E essa mãe por adoção, ela sempre vai trazer aquele lugar social de que esse filho vai dar muito trabalho.
Então, quando você encontra uma mãe que adota, a sociedade, a primeira pergunta que eles vão fazer é: dá muito trabalho? E essa mãe tem que explicar que não, que ela está fazendo melhor. Então, nós temos muitos estereótipos. A sociedade não está preparada para os vários tipos de mães. Por isso que eu gostaria de trazer. E aí tem uma mãe muito especial aqui, que é a mãe de pet. E dá um trabalho. E eu sou, vocês sabem, né? Eu sou uma forte defensora da mãe de pet. Porque eu costumo dizer até assim, né? Nós amamos, fazemos, cuidamos, mas elas amam, são os seus pais. E aí vem a grande questão da mãe de pet. Mas é um recorte social, porque hoje tem muitas mulheres que não são mães. E a maternidade do pet vem trazer esse lugar também. Tem gente que não acolhe, mas eu acolho profundamente esse lugar, porque é o amor mais silencioso que tem. Você ama só com o olhar, só com o comportar. E quem me conhece de perto aqui sabe o tanto que isso é importante para mim. E tem as mães cross-cultural. Sou eu. Muitos de vocês são mães brasileiras, filhos de americaninhos. Que eu preciso trazer a raiz da minha maternidade brasileira com um filho nascido em uma outra cultura. E isso não é tão fácil como parece. Porque eu tenho que tomar um cuidado muito grande no meu maternar, porque eu vou ter que estar sempre entre duas culturas. E esse tema é um tema que eu gosto, que é o tema que eu estudo, vocês sabem disso, né? São as mães que vão educar os filhos em duas culturas. Mas tem as mães dos TCKs. O que é isso, Rayane? São as mães que criam os filhos em 3 ou 4 culturas. A Ana está aqui, né? Mas aí tem uma diferença que muitas vezes nós não conseguimos dimensionar, que são as mães que, por exemplo, o marido vem para os Estados Unidos, depois ele é transferido para a Europa, ela tem um filho que nasce no Brasil, o outro nasce nos Estados Unidos, mas eles vão morar lá na Europa. Então, essa criança, ela é perpassada em vários momentos por várias culturas. E isso não é tão simples quanto parece. Muitas vezes, como ela tem contato com várias culturas, e vocês vão enxergar isso nos filhos cross-cultural também, é que ela vai modificar a tua expressão de personalidade em cada cultura. E se eu chego lá no Brasil com essa criança perpassada pelo maternar, tem muitas críticas também. Tá? Porque ele vai ter expressões culturais diferentes. E, no geral, nós amamos coisas iguais. Nós amamos similaridade. Pode parecer que não, mas a sociedade sempre está caminhando para deixar todo mundo igual. Nós temos um cenário, né? Até os cenários migratórios vai nos dizer sobre isso. Mas nós temos as mães de minorias. Eu acho que saiu aqui, talvez volte de volta. Nós temos as mães de minorias. E aí eu vou colocar as mães negras. E aqui eu já conversei com várias, eu tenho estudado sobre esse assunto. Muitas vezes nós vamos encontrar isso ali muito na região de Nova York. E por que essa expressão dessa maternidade de minoria, ela muitas vezes se torna uma mãe extremamente protetora? Porque nós não temos a dimensão do que é vivenciar um preconceito. Se nós somos brancos privilegiados, nós não sabemos o que é esse privilégio na vida. Porque, no geral, o preconceito ainda existe na nossa sociedade. E não é algo que a gente, eu posso deixar de falar disso. Não dá para deixar de falar sobre essa minoria. Principalmente quando nós somos uma minoria. Porque muitas vezes, quando eu não olho para a minoria, eu me entro nela. E onde que nós somos minoria? Nós somos imigrantes. E aí eu gosto muito desse lugar de me tornar imigrante, porque lentes que não existia na minha vida, eu coloco, eu sento na cadeira e vivencio isso hoje. Então hoje, qual que é o maior medo de todos nós, migrantes, com green card ou sem green card? Só pela nossa aparência de ser brasileiro. Xenofobia. É falar português perto de alguém que não tolera imigrante. Mesmo em inglês com sotaque. Mesmo em inglês com sotaque. Coloca uma camada maior aí, porque eu nunca tive medo de falar português com um leitor perto de um americano. Mas se sofreu uma xenofobia com o seu filho do lado, é uma outra camada de medo. Porque sozinha a gente dá conta. Mas com o filho, a gente não sabe qual que vai ser a nossa reação. E aí tem a mãe que não conseguiu ser mãe.
E aí ela vai trazer uma camada de um amor que amplia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os laços familiares, eles vêm nos trazer a ideia de que maternar, família, é um exercício pequeno do amor social. Então aqui eu coloco uma camada, eu amo os meus. Mas quem é de fora, eu não amo muito. Quando eu não sou mãe, é como se eu tivesse essa experiência estendida. Vai lá amar todo mundo. Já começa essa experiência de uma forma amplificada. E o mistério da maternidade? O amor de mãe, ele vai persistir pela vida inteira. Rayane, você está idealizando as mães? Não. Eu sei que nem todas as mães conseguiram essa expressão de maternidade que persiste durante toda a encarnação. É tanto que a maternidade, no próximo slide eu vou te explicar isso melhor, ela é construída em encarnação e em pós-encarnação. Então eu sei que muitas vezes nós somos filhos de mães que não sabem maternar, no ideal de maternidade que a sociedade nos coloca. Agora o que eu faço com essa mãe que não é tão maternal, que vem de uma mãe que não é tão maternal? Porque o conceito de maternidade, ela foi mudando no decorrer dos tempos. Entendem? Então lá a minha bisavó, a minha tetravó, naquele meio onde ela estava, aquela maternidade possivelmente estava no campo do perfeito. Não tinha problema. A questão é que nós somos espíritas e acreditamos na evolução de todos os lugares ocupados. Então hoje ainda é muito se falado que as mães hoje, né, e eu não gosto dessa expressão, vocês sabem disso, que são as mães Nutelas, né? E aí tem a mãe raiz, essa diferenciação social, eu acho ela muito cruel com a evolução, na verdade. Porque é como se eu falasse assim, essa mãe com mais cuidado, com mais afeto, ela é vista como uma mãe que está muito cheia de cuidado e esqueceu de maternar. Mas se eu coloco o pé nisso, eu esqueço que a maternidade também tem que evoluir. Então, existe um processo de evolução de maternidade. Então, a educação antes era a educação que batia. E que bom que nós evoluímos para não agressão. Que bom. Isso aqui é uma grande vitória de evolução. E isso vai incluir todos os aspectos. A maternidade como uma missão espiritual. E não apenas como biológica. É uma responsabilidade que não tem dimensionamento. Por isso que eu coloco uma camada eu vou fazer uma metáfora, uma comparação. Se eu não alimento meu cachorro todos os dias, se eu não dou água, se eu não levo ele vai morrer. Então é um ser dependente a vida inteira. Ele vai morrer. E quando nós começamos a maternar com os bebezinhos, se eu não cuidar, ele vai morrer. A grande diferença aqui é que depois ele vai tendo autonomia de vida. E essa autonomia de vida só vai acontecer se eu maternar, se eu ensinar a ter autonomia de vida. E aí vem uma diferença a gente tem toda uma teoria que chama de dimensões culturais. Nas dimensões culturais, nós brasileiros promovemos menos independência do que os americanos. Quem está aqui nessa sociedade percebe isso claramente. Né? Nós cuidamos muito mais de perto. Outras culturas lançam mais. Os americanos, comparados aos japoneses, seguram um pouco mais, os japoneses lançam muito mais. Então, cada cultura tem uma forma de expressar essa maternidade. Então, muito cuidado com o nosso etnocentrismo de falar assim, a maternidade brasileira é a melhor maternidade do mundo. Não é, do meu ponto de vista. Toda mulher é um canal de criação, mesmo sem filhos biológicos. Por isso que eu trouxe os vários tipos de maternar. Onde nasce esse amor tão incondicional? Quem é mãe aqui já se questionou? Né? Porque eu penso assim, eu Rayane solteira, como é que eu olhava para esse maternar? Aí de uma hora para outra muda uma chave, que eu não sei ainda biologicamente tão claramente como é que é, e vem um amor incondicional, que são camadas que nós não conseguimos explicar. Contudo, por trás do amor incondicional da maternidade tem uma mulher que vai estar cansada, que vai estar com sono, que vai estar com medo, que vai estar vivenciando todas as questões que perpassam a vida de um ser humano. Então, por trás de uma pessoa que materna, tem uma pessoa que existe atrás. E muitas vezes,
O grande problema nosso é idealizar essa mãe, porque a gente esquece que tem uma mulher por trás. Então é como se ela desse conta de tudo, nós também nos colocamos nesse lugar. E aí vem a mãe na visão espírita. A maternidade é um sagrado serviço espiritual, em que a alma demora séculos de aperfeiçoamento da qualidade do sentimento. Então, historicamente, em todas as reencarnações, nós compreendemos o Espiritismo como as reencarnações como a possibilidade de evoluir. Eu gosto muito é como se eu fosse passando de série, primeira série, segunda série, assim eu vou seguindo no processo evolutivo. A missão de ser mãe é preparada ao longo de várias reencarnações. Então, imagina para esse espírito que está reencarnando. Ele está recebendo uma pessoa que foi altamente preparada, com todas as aspas possíveis, porque muitas vezes, muitas não são preparadas. E eu estou falando para as mães que muitas vezes não vão perceber o filho. Então, o nosso convite hoje do Maternar é olhar para esse espírito. Maternidade é educação eterna. E como é que eu educo? É através do meu exemplo. Então, eles vão falar assim, o Haroldo recebeu uma pergunta que é assim, Haroldo, como é que é maternar em culturas como a cultura americana, que vem de outros berços religiosos, onde não concebe a figura de Maria? Né? Que muitas vezes a Maria na religião não é uma concepção de modelo e guia, como é para as religiões cristãs. Aí ele fala assim, só ser de Maria. É você que vai ser, você não precisa falar de Maria. É só amar como Maria ama. E eu gosto muito desse lugar. Eu não preciso falar do Espiritismo. Eu não preciso defender o Espiritismo. Eu preciso ser o Espiritismo. Eu preciso vivenciar o Espiritismo. Porque muitas vezes a gente fala do Espiritismo, mas na hora da prova, e toda palestra que eu vou escutar dentro da casa espírita, eu vou pensar assim, o que essa palestra vai me ensinar se der tudo errado? Se todos os planos, né? Como é que eu vou sentir se eu for a mãe com o filho de doenças raras? Como eu, espírita, vou reagir? Porque é nessa hora que a fé pode enfraquecer. E toda vez que a gente recebe uma notícia que nos abala muito, a primeira sensação que vem, eu já disse aqui em outras palestras, é negar. A gente não recorre à fé. Quando vem uma dificuldade, né? Estou aqui com uma carta de deportação, o que vai acontecer aqui, né? Com medo de todo mundo hoje. Eu nego, isso aqui não está acontecendo comigo. Eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Eu vou negar. Depois eu vou culpar alguém. A culpa é de fulano que me denunciou. A culpa é do meu vizinho. A culpa é de qualquer outra pessoa. Só depois eu vou recorrer. Só depois eu falo assim, Deus, me ajuda. Maria, fica aqui do meu lado. Então, esses movimentos é muito comum acontecer nesse processo. O que é a intuição materna? E aqui os homens precisam, e aí se tem uma coisa que o homem precisa desenvolver, e Haroldo vai falar que a maternidade, ela vai sendo somada. Então, se a gente acredita, né, nas reencarnações, nós podemos ocupar os dois lugares. Existe um processo da intuição materna, e os homens, quem convive com mulher aqui, vai perceber muito, que é essa intuição do feminino. Se o homem tem esse lado bem desenvolvido dentro dele, ele vai começar a escutar também. E aí vem José, porque José foi altamente inspirado pela maternidade de Maria. E assistam um filme que eu vou falar. Porque aqui, quando eu penso na responsabilidade, Maria, quando recebe Jesus, pensa aqui, se ela não fosse uma mulher muito forte e guiada por Deus. Que responsabilidade seria de lançar? Eu falo assim, eu acredito que Jesus não tinha como dar erro, tá? É outra esfera. Mas eu penso assim, se Deus me envia um filho, que ele tem uma missão na vida, meu lugar é favorecer esse caminhar. É favorecer esse lançamento desse filho. E aí, dependendo do que eu coloco como concepção de moral, é o que ele vai desenvolver. Então, se eu coloco que a concepção de sucesso, meu filho, é ter dinheiro, ele vai seguir isso. Mas se eu coloco a concepção do meu filho, você pode sim ter dinheiro, mas a gentileza
é peça fundamental. A caridade é peça fundamental. O amor a si mesmo é peça fundamental. Aí é uma outra esfera de crescimento moral. A nossa responsabilidade com esse espírito é moral, não é material. Então, toda vez que eu oferecer algo, que esse algo se transforme em um conhecimento moral, não material. Agora, vai ser mãe num país capitalista, onde qualquer presente não é menos, não chega a $10. Você pode dar o tempo inteiro. E você perde o lado moral e cai 100% no material. Então, ser mãe no exterior, num país com alta acessibilidade a tudo, também é um grande desafio. Porque nós somos filhos criados da escassez. O que é que nós mais escutamos na nossa educação? Não tem para comprar. Não posso. Hoje não. Amanhã. Só no Natal. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Né? E nunca voltava. Nunca chegava esse dia. O exemplo de mãe marca o espírito por toda a existência. Então tem gente que não tem referencial bom de mãe. E essa camada vai acontecer quando nós sofremos qualquer tipo de abusos. Né? Então, uma das dores maiores, e eu trabalhei durante muito tempo numa esfera no Brasil, que era abuso de crianças e adolescentes exploradas sexualmente, a pior dor era não ter tido alguém para te proteger. Por isso que eu coloco a camada do pai. Tá? Tem que proteger, tem que olhar. A criança tem que ser olhada, tem que ser vista. Porque a culpa muitas poupam os pais, tem mulheres e homens que guardam o segredo da vida inteira com medo de contar para os pais. Mas é muita sensação de não ser protegido. E aí vai buscar essa proteção em vários e vários outros lugares. Mas aqui são várias camadas. Ser negligente. A mãe compartilha das provas futuras do filho. E hoje nós temos uma camada muito importante de negligência, que é uma outra camada. Quando eu trabalhava com criança, vai lembrar do ECA, nossa maior preocupação era as crianças trabalhar. Né? As crianças trabalhar, era tirar as crianças, principalmente em Minas Gerais, que eles levavam as crianças para as lavouras. Muitas vezes eu me lembro ainda de levar as crianças de Minas Gerais para São Paulo, para as lavouras de São Paulo. Alguém já ouviu falar sobre isso? É muito comum isso no interior de Minas Gerais. Essa era a nossa preocupação. Sabe qual que é a preocupação hoje? Das mães que ganham dinheiro com a internet, com seus filhos. É uma camada também que nós precisamos olhar. E vai abrir essa camada. Espere mais cedo ou mais tarde que a gente vai estar falando sobre isso. Essas mães vão ter que estar revendo esse lugar. Eu vou passar aqui para a escolha de Maria. Por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus? Quem é Maria? E aí tem um livro, um filme. Quem assistiu? Um filme na Netflix que fala Maria, Mãe de Jesus. Você assistiu? Não, ele é um filme mesmo. É um filme. Esse filme vai contar a história de Maria. Jesus só vai chegar lá no final do filme. É muito interessante. Assistam. O mais interessante desse filme é porque vai mostrar como Maria vem de uma família de judeus, com toda a cultura de judeus. E eu me sinto muito feliz em estar nesse país e nós somos rodeados de judeus. Nós não conhecemos muita cultura deles. Então esse filme me traz a ideia da cultura dos judeus, mas me traz que Maria já era iluminada desde criança. Ela é tão grande quanto Jesus. Ela é tão especial desde pequenininha como Jesus. A adolescência dela também é marcada. Então no filme, né, tem toda uma questão que vai sendo perpassada. Eles colocam ali coisas para nos trazer isso. Mas nos filmes, a mãe de Maria foi mãe tarde. E aí foi uma gestação e um parto muito complexo. E o pai de Maria faz uma promessa, que quando ela fosse adolescente ela tinha que ir para um convento. E assim ela foi. E nesse convento, ela dava todos os sinais da grandiosidade, que ela era uma mulher muito iluminada. Então, onde ela chegava, e nós lembramos de Jesus, ela impactava o ambiente. E Maria nasceu na época de Herodes, que foi um dos maiores, né? Terrível o comportamento dele, matava as crianças, ele matou a própria esposa. Então ele nasce nessa época.
E no contato de Maria, ainda adolescente com Herodes, no filme, vocês vão ver que ela olha para ele, ele já sente o impacto da evolução desse espírito. E aí tem toda a questão dessa escolha de um espírito muito superior, porque eu quis trazer as maternidades antes, porque nós não passamos um terço da história de Maria. Ela também teve uma história extremamente complexa, desde o nascimento dela. Então, quando ela vai para esse convento, ela tem que se separar dos pais. E ela sofre muito. Mas ela sempre se dedicou ao trabalho. Sempre se dedicou ao trabalho. Então, quando foi toda anunciada, né? Então, aí quando ela conhece... E aí tem muito papel, quando a gente... O filme trouxe uma questão religiosa, né? Do Lúcifer e do Gabriel. Ele faz toda uma metáfora mais religiosa. Mas eu gosto de enxergar, assim, os espíritos, nossos guias. Então, é como se ela tivesse sempre um guia guiando este momento. E o encontro dela com José no filme, para mim, ele é muito simbólico, porque eles foram guiados pela espiritualidade para se conhecer. E aí que vem a grandiosidade de José. Para uma maternidade, para que a maternidade de Maria acontecesse, José foi à luta. Então, ele protegeu ela em todos os momentos. Tá? Porque aí no filme, né, a gente sabe que tem toda uma questão, e tem uma questão de quem está começando o espiritismo agora, nós trabalhamos no espiritismo de uma forma a explicar os fatos. Explicar tudo o que acontece no processo, que a ciência tem que nos ajudar aí nesse processo. Né? Então, fala-se sobre a questão de Maria ser virgem, né, de Jesus. E um dos conceitos que eu mais gosto, e que Haroldo fala muito sobre isso, que a virgindade de Maria é a pureza de espírito. É a pureza do espírito. E nós, espíritas, temos que ir muito mais para esse lado de compreensão do que para o lado da virgindade dela, desse filho que nasce. Mas aí, quando Jesus nasce, aí vira toda uma esfera de uma mulher que protege seu filho de todas as formas, mas de um homem que vai à luta. Quem assistiu o filme vai ver o tanto de vezes que José teve que lutar para salvar Jesus. E isso é muito bonito de se ver. Por isso que eu falo que vai ser perpassado esse lugar do masculino, do homem também, nesse lugar de proteção desse maternar. Que aqui o maternar vem muito da proteção, do acolhimento. A mãe, ela acolhe muito mais do que protege. É o homem que vai para a luta no proteger. É ele que faz a barreira de proteção. Mas muitas vezes esses papéis podem se inverter. E o que seria o que a gente coloca no campo do ideal? É quando a gente consegue permear esses dois lugares. Tanto o homem conseguir proteger e acolher, e a mulher também. Então, quanto mais internalizado esses dois polos dentro de nós, por isso que nós não podemos dividir a sociedade entre homens e mulheres, esse não é o campo do ideal. O campo mais saudável possível é quando eu internalizo tanto essa mulher, quanto esse lugar do feminino dentro de mim, e exerço esse lugar efetivamente. Então, a escolha de Maria foi uma escolha altamente selecionada. E aí Maria, todas as histórias veem esses preparativos para a chegada de Jesus, emergiram nos fluidos do planeta os que preparariam a vida do Senhor. E ela sabia que ela era escolhida, todas as pessoas da região já havia anúncios desse sentido, mas ela tem que desde a adolescência dela lá no convento, ela sempre foi muito de trabalhar em serviço. Então, ela fazia a caridade o tempo inteiro. Então, esse lugar que ela ocupa é uma extensão da vida dela como um todo. Então, aí vem a grande questão. Eu não me torno mãe com o nascimento do meu filho. Eu já venho na construção durante toda a vida. A maternidade é uma extensão de tanto que eu me construí. Então, aquela frase assim, quando for mãe muda, não necessariamente isso tem que acontecer. Esse lugar tem que ser construído e preparado tempo após tempo. No dia que surgiu Jesus, me interpelou. Mãe, o que tu queres de mim? Não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai, que estás no céu? Surpreendido com a sua pergunta, respondi-lhe. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E aí, hoje, nós temos o que a gente chama dos mini-gênios, né? Como se os nossos filhos tivessem nascido todos muito especiais. Não. Todos os filhos, incluindo Maria, no lugar com Jesus, falam assim, peraí, eu sei da sua evolução, mas eu ainda preciso te educar. Em nenhum momento ela abre mão desse lugar. Então, nós temos também que olhar para isso.
Porque nós temos recebido cada vez espíritos mais evoluídos no nosso contato, no campo intelectual, não necessariamente no campo moral. Talvez Maria fosse, ó Jesus, eu sei que você é moralmente, mas vai ter que ir para a escola. Não tem jeito. Né? Acho que ela fez algumas negociações nesse sentido. E aí Maria, e eu vou trazer de novo essa passagem, que Maria é um grande exemplo porque ela viu o seu filho morrer. E muitas vezes as mães que têm os filhos que partem, muitas delas no momento do desencarne, não necessariamente essa mãe vai estar ali ao leito. Eu me lembro que eu já falei aqui na Casa Espírita de uma mãe que eu acompanhei no hospital, que eu estava junto com ela no momento do desencarne do filho. Só que no exato momento ela foi ao banheiro, no desencarne. Ela não estava do lado dele. Mas Maria teve que assistir tudo. Maria teve que assistir aos pés da cruz todo o processo de Jesus. E ela traz um simbolismo de modelo e guia gigantesco. Porque tanto que eu consigo assistir o sofrimento de um filho. Que tanto que eu consigo acompanhar um filho que tem todas as dificuldades possíveis. E aí vem Maria me acolher, com a sabedoria e com a paz. Então, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Então, no livro Boa Nova, ele vai trazer os bastidores de Maria aos pés da cruz. E ele vai mostrar o que Maria estava pensando naquele momento. O que ela estaria pensando quando ela estava vendo Jesus ser crucificado, seu filho. E aí ela faz uma repassagem na infância de Jesus. E todas as vezes, pode perguntar, todas as mães que têm um filho com dificuldade, quando ela está ao leito da dificuldade dele, ela vai lembrar dele criança. É a imagem que fica. Então, seu filho caiu, você fala, meu Deus, ele era um bebezinho. A gente fala isso, a pessoa fala, ele era um bebezinho tão pequenininho. A gente faz esse lugar. E Maria faz o mesmo lugar que nós fazemos. Nós recorremos à infância, no momento da dor. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sobre o calor do coração? Quem de nós, quando o filho cai, o que meu filho fez para merecer isso? E Maria foi compreendendo. Ela também teve a mesma angústia. Então, quando os nossos filhos passam por um processo de bullying na escola, o que meu filho fez para merecer isso? Meu filho amado, exclamou a Marti em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes. Mães, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí tua mãe. São espíritos em extrema comunhão com a fé. Eles sabiam que a vida continuava. Eles tinham certeza absoluta que a vida continuava. Que era só um até logo. Que eles iriam sem reencontrar. E no momento que a fé nos abalar, com qualquer dificuldade do nosso maternar, é um até logo. O documento vai sair. Nós vamos lá voltar para ver. Né? É só um até logo. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. E aqui já tinha tido o desencarne de Jesus, ela já tinha visto, e ela volta ao trabalho. E Maria se torna um grande referencial para os discípulos. Eles continuam procurando ela. E aí tem a casa de Maria, que era um lugar de auxílio constante. Mas certo dia entra um pedinte. Ela já muito mais velha do que aquela cena anterior. Passados-se anos, Maria exclamou recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho te fazer companhia e receber a tua bênção. Minha mãe
vem aos meus braços. E aí a Maria é Jesus que acompanha o desencarne de Maria. Então é uma mãe vendo seu filho desencarnar e o filho vindo acolher essa mãe. A pergunta é: conseguiremos acolher nossas mães, quem for antes, quem for depois? Qual o nosso nível de evolução para isso? Nesse instante, pintou as mãos nobres que se lhe oferecia num gesto da mais bela ternura. Ele, porém, elevando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse com encarinho transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas meu rei, a rainha do meu reino. E aí Maria continua trabalhando. Só que Maria, ao desencarnar, fala assim: eu sei que eu estou desencarnando, meu espírito tem que subir, mas eu posso passar um lugar antes? É a evolução do espírito. Que eu falo para os espíritos: vocês já fizeram o combinado aí de vocês desencarnarem? Já fizeram a preparação? Gente, espírito menos ansioso é quando o espírito planeja o que vai acontecer. Não adianta ficar aí na sorte, não. Então, o meu combinado com o plano espiritual é assim: grave. Se eu desencarnar, me leva para o hospital, me deixa dormindo, o pessoal vai sofrer, meu marido vai chorar, meu filho também. Muito, vai me atrapalhar, né? Vai me atrapalhar, me coloca dormindo um tempo, depois eu quero voltar. Para minha consciência, não para visitá-los. Porque eu sei que se eu visitar, eu vou fazer mal. E eu já conversei isso com o Heitor. Fica me chamando. Se a mamãe morrer, não me chama, porque vai me atrapalhar. Parece estranho, mas só o espírita pode fazer isso. Só o espírita pode fazer isso, porque a gente acredita nesse movimento e a gente sabe que isso vai acontecer. E aí você deixa preparado quem fica e vai preparado quando for. E aí, como eu disse, Maria, ela pede para passar num lugar muito especial para ela, porque na época muitos cristãos estavam sendo presos. Então ela rogou ao céu que ele desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Então ela falou assim: eu sei que depois que meu filho passou na terra, muitas pessoas ficaram presas, porque quem foi acompanhando Jesus se tornou um alvo. Isso ainda persiste na história da nossa humanidade, de outras formas simbólicas, mas nós vivenciamos isso quase que da mesma forma. Foi quando, aproximando-se de uma jovem presa, de rosto desencarnado e envelhecido, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tem anjos voando. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grandes poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladas rimas de júbilo e esperança. Daí, em instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes, os que choravam, presos, aguardando o glorioso testemunho. O que Maria nos deixa? Canta, acolhe. E quando eu fiz essa palestra, há muito tempo, o cantar se tornou um referencial. E se tem uma coisa que eu faço com o Heitor é cantar. Se ele fala microfone, eu invento uma música com microfone. Aí eu acho que eu levei isso para outra esfera já, sabe? Já estou muito. É tanto que ele vai lembrar assim: meu filho, o que você lembra da sua mãe? Você inventa música com tudo.